Essa semana praticamente ficou definida a sucessão na Assembleia Legislativa. Falo praticamente porque é dado como certa a eleição do deputado Eric Musso, depois que o Teodorico Ferraz, atual presidente, anunciou que não é mais candidato. Eu acho que muito já foi dito sobre as consequências desse fato e tal. O que a gente se propõe aqui hoje é entender ou tentar entender o que vai causar essa movimentação, porque a gente sabia no primeiro momento que a saída do Ferraz ela poderia ter um significado muito mais importante do que propriamente ele não conduzir a casa nos próximos 2 anos. Mas o que isso traz de consequência para as outras lideranças políticas que estão, de uma forma ou outra, diretamente envolvidas nessa sucessão. A gente faz um recorte aqui em especial ao senador Ricardo Ferraz, que, como filho do Teodorico, tinha realmente interesse. Inclusive havia uma conversa de que o Ricardo tinha até alertado o pai, dito para ele: não tente um quarto mandato, acho que é melhor, tal. E aí você começa a entender por que o Ricardo não queria isso, porque na frente, quando o Paulo faz um movimento para ir para o PSDB, não é isso, Renato? O Paulo acaba, claro, se vai para o PSDB era justamente para a vaga do Ricardo Ferraz. E quando acontece depois o desdobramento desse fato que foi plantado pelo próprio Paulo, e que o Paulo negou depois, mas que acabou resultando num, vamos dizer assim, se foi uma jogada que ele esperava um êxito com isso, para ver como o nome dele seria recebido no partido, ele acabou vendo que isso não deu, foi um tiro no pé, na verdade, e que o próprio Ricardo fecha as portas para o Paulo no PSDB. E a ideia aqui nessa mesa de debate é justamente a gente entender essas consequências. Eu acho que foi uma grande jogada do Ricardo e realmente pegou o Paulo de surpresa. Sim, eu acho que é aquilo que a gente estava falando antes, né, Néter? Que para fazer omelete tem que quebrar alguns ovos, né? Não teve jeito. E a concentração de poder na mão da família Ferraço estava atrapalhando esse projeto do Ricardo, porque você tem o Ricardo no Senado disputando a reeleição, você tem o Teodorico Ferraz se perpetuando à frente da Assembleia, e agora a família ainda tem a Norma Iube na Câmara dos Deputados como deputada federal, né? Então, assim, é muita coisa para os Ferraço, né? E o Ricardo, ele entendeu que essa concentração de força ia acabar atrapalhando a movimentação dele para 2018. Poderia ter alguma consequência, algum problema, né, ali na frente quando ele fosse discutir isso. Agora, toda a movimentação foi bem interessante, porque quando o Hartung fala que vai, e fala assim, né, a gente imagina como foi que isso chegou até a imprensa, né? Fala que vai para o PSDB. Ele esperava chegar no PSDB como, né, com tapete vermelho estendido para ele. Não foi isso que aconteceu. Porque quando ele chega para o PSDB, isso lá atrás, né, a gente vai saber como é que foram os bastidores, né? As condições são as seguintes: mas Paulo, você quer entrar no PSDB para quê? O que você tem que dizer para a gente o que você quer disputar? Porque o Ricardo é o candidato ao Senado, né? Então, quer dizer, já havia um fechamento em torno disso. Isso já estava certo, o Ricardo seria o candidato ao Senado. Então você entra. Para a gente seria interessante que, né, dentro do PSDB, seria interessante para o PSDB que o Paulo entrasse para ser candidato à reeleição e aí o Colnago fosse candidato a deputado federal, ou o antigo sonho dele de ser prefeito de Vitória, né, enfim. Mas aí como que Paulo Hartung vai antecipar, né, uma decisão que nem ele sabe que vai acontecer em 2018? E aí ele percebe que o clima não está bom para ele dentro do PSDB, que era uma coisa que ele não esperava, né? Então, Ricardo Ferraz faz essa movimentação tanto interna, né, tanto dentro do PSDB quanto fora do PSDB, e
freando o pai, vamos dizer assim, o que é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque não é qualquer um que faz uma coisa dessas, consegue contornar a situação ali e sai muito fortalecido dessa movimentação, com certeza atraindo, né, os holofotes de 2018, tirando dessa coisa do Paulo. O Paulo acabou ficando sem um espaço para isso e chamando a atenção para essa eleição do Senado. Ô Neto, mas assim, muito se falou, né? Todo mundo estava tentando entender essa saída do Ferraz, ou a deseleição do Ferraz, como a gente disse. E as pessoas ficaram falando, o Ferraz realmente está enfraquecido porque passou do tempo, já está anacrônico, precisa de renovação. Apareceram um monte de teses aí tentando explicar a saída do Ferraz. Mas você acha que se o Paulo tivesse feito um outro acordo com o PSDB, tivesse realmente ido para o PSDB e esse acordo com o Ricardo fosse diferente, o Ricardo topasse ceder essa vaga para o Paulo, as coisas acontecessem diferente, e o Paulo chegasse no acordo com o Ferraz, você acha que de qualquer maneira o Paulo teria o controle aí para fazer a sucessão do Ferraz, se fosse o desejo do Paulo? É tão importante quanto a eleição da mesa diretora da Assembleia. Esse processo em especial trouxe uma reflexão importante sobre 2018. E por incrível que pareça, se nos anos anteriores a gente sempre discutia quem vai ser o governador do estado, quem vai ser candidato a governador, nesse próximo processo eleitoral a gente tem uma peculiaridade. As vagas ao Senado se mostram mais importantes do que a disputa pelo governo. E por isso, dentro desse contexto, aparece toda essa movimentação do governador Paulo Artung, que já deixou claro para todo mundo que gostaria de ser candidato ao Senado Federal, gostaria de brilhar em Brasília, até como uma forma de demonstrar o resultado de toda essa exposição que ele tem tendo na mídia nacional. Esse era o plano dele. Só que entre o mundo das ideias de Artung e a realidade vem uma diferença muito grande. Caso ele tivesse conseguido amarrar esse acordo com Ricardo Ferraz, garantindo, por exemplo, a entrada dele no PSDB, não apenas no PSDB, mas na própria vaga do PSDB no Senado, vamos dizer assim, na eleição de 2018, liberando o Ricardo para disputar o governo ou qualquer outro cargo, não teria problema. Na Assembleia, dificilmente eu acho que afetaria a questão do Teodorico Ferraz, porque você teria já um acordo amarrado ali daqueles que o Paulo gosta, só que a realidade se mostra um pouquinho diferente. Agora você tem uma briga muito grande pelo Senado, onde a gente já vê a afinidade entre os senadores Ricardo Ferraz e Magno Malta, que prometem jogar juntos nessa, só que tem mais gente de olho nessas vagas. Inclusive o Paulo, mas o Paulo vai entrar, ele vai abrir mão do governo para disputar uma hipotética vaga, sendo que você tem dois senadores que têm direito à reeleição e que estão bastante afinados nesse objetivo? Não sei. Quanto ao Paulo, o futuro do Paulo, eu já disse em papos anteriores que se desse tudo errado para ele, mas tudo errado, ele seria candidato à reeleição. Agora a gente fica com essa semana ele já deixou isso bem claro, que deve ficar até o fim, deve cumprir o mandato até o final, e aí talvez possa se repetir a história de 2010, onde ele vai abrir mão da disputa de cargos, ou ele vai seguir esse caminho inevitável. Ele já deu essa deixa. Já deixou isso claro. Isso cria um embaraço na classe política que todo mundo esperava. Olha, a gente já estava mais ou menos prevendo que o governador ia para cá, ia para lá, e agora você tem uma disputa totalmente aberta, ou seja, agora é todo mundo japonês. Né? Agora é incrível uma coisa, né? Isso que é até difícil de entender, porque de uma hora para outra, o cargo obviamente, o cargo de governo, a disputa pelo governo sempre foi muito cobiçada, mas é interessante que neste momento, como você falou, o Senado, você vê que o Ricardo também não trocaria hoje o Senado por uma disputa ao governo. Sim. O próprio Colnago, que o Paulo mesmo tinha considerado como sucessor natural, né? Ele já fala, já estou conformado, vou para disputar uma vaga na Câmara. E o próprio Paulo, que eu acho assim remotíssima essa hipótese, está correndo de uma reeleição, um quarto mandato, vamos dizer assim. Que é interessante. E aí as coisas parecem que tudo vai aparecendo, se abrindo para o Renato Casagrande de novo. Né? E é interessante como assim, a forma como o governador atua
ela nunca é uma proposta de enfrentamento, porque ele não conseguiu entrar no PSDB, não teria como ele disputar. Por que não teria como ele disputar? Ele não poderia ficar no PMDB, fazer uma outra composição e bater chapa com... A probabilidade de ser a chapa PR e PSDB ali, né, para poder ser os dois, tudo caminha para isso, né? O governador não poderia disputar essa vaga numa outra coligação? Por que não? Ele é o governador do estado, ele está muito bem avaliado fora do estado, pelo menos, né? A impressão que se tem é que ele criou uma imagem, né, muito... Ele não seria um senador para mais de 1 milhão de votos, não. Ele não teria condição de enfrentar Ricardo Ferraço e Magno Malta numa outra chapa. Por que ele não disputa? O que mostra uma fragilidade também, né? E o pior é que essa indefinição coloca todo o cenário aberto, porque o Paulo nunca foi, pegando histórias, nunca foi de embate. Ele sempre disputou eleição sozinho. De campo limpo, né? Em 2014, foi uma exceção. Ele teve que ir para a disputa. Ele foi e saiu repleto de cicatriz, saiu todo ferido. Só que ele não quer repetir mais isso em 2018, mas é o que aparenta, porque na política não existe vácuo. Sempre esse espaço vai ser preenchido por alguém. E aí você vê a movimentação silenciosa da senadora Rosa de Freitas, que não esconde de ninguém que gostaria de ser candidato ao governo, talvez do mundo político. A única figura que faz questão de repetir que gostaria de ser candidato ao governo é a senadora Rosa de Freitas, que voltou a se aproximar do ex-governador Renato Casagrande, que silenciosamente também trabalha para tentar criar uma alternativa a esse arranjo, a essa unanimidade política do Paulo, que a gente chegou pelo menos no meu caso, nos papos anteriores, que teria sido retomada essa unanimidade, e aí para ver que de uma semana para outra, aquela história de política nuvem, a gente vê que não é muito isso. Mudou toda a configuração e a gente vê que o Paulo, do senhor supremo da política capixaba, agora virou uma figura ali que tá meio no limbo. Ele tem que tentar se localizar. E está numa situação muito delicada, porque ele vai ter que se decidir. Porque se ele não se decidir, as pessoas vão... O restante da classe política vai decidir. E aí vai decidir de forma alheia às vontades do governador. Mas você vê como que foi sintomática essa aproximação do Renato com o PSDB. E isso parece um casamento que vai ser promissor. E é mais um casamento por cima, né? Porque teve essa história de 2010, cara, que Paulo tirou Ricardo. Paulo não tirou ninguém da disputa. Quem tirou foi um acordo com o MDB, PT e PSB. E agora a gente tem uma aproximação PSB em nível nacional, que Alckmin e o próprio Renato conversam sobre isso, né? Já conversa com o Aécio Neves e tal. Enfim, essa aproximação que está acontecendo por fora, que foge ao controle do Arthur. Ele não tem nada a ver, ele não tem condição de entrar nessa discussão, né? Ele não tem esse peso de influenciar na política central e que acaba influenciando Mas aqui, olha só, né? Tem duas coisas que, para mim, assim, nessa jogada mal sucedida do Paulo. Você percebe uma coisa, o Paulo, na verdade, e ele nunca teve não fez nenhum segredo com isso, o Paulo nunca foi um cara que você olhasse para o Paulo e identificasse a um partido. Ele nunca foi fiel a essa questão partidária. Ele sempre falou, inclusive, até de forma sempre até debochou dessa história, e ele até fala que enquanto não houver uma reforma, que isso é brincadeira da forma que estão os partidos. Mas o que acontece? Ele também paga um preço por isso. Porque ele sempre usou os partidos para os projetos pessoais dele, de política de grupo, ele nunca levou isso a sério. E aí quando é muito diferente, por exemplo, da maneira como o Ricardo entrou no PSDB. O Ricardo realmente chegou no PSDB, até eu acho que ele tinha até uma expectativa até maior, mas de qualquer maneira, hoje ele é um quadro dentro do PSDB respeitado. Talvez não aonde ele queria estar, mas ainda assim é um quadro considerado respeitado dentro do PSDB. O Paulo, quando ele é mal recebido, e acho que de cima até embaixo, não só aqui localmente, do PSDB local, a gente sabe como que lá a gente com sabe que não é boa essa relação. Que azedou na campanha. Esse para mim é um ponto que dificultou. E o outro ponto que dificultou, na minha opinião, foi o seguinte:
todo o esforço que o Paulo fez, inclusive ele enaltece isso nessa entrevista que ele deu no domingo passado à tribuna, que ele diz assim: eu tenho quase certeza que nunca na história do Espírito Santo teve tanto reconhecimento nacional, parará, parará. Só que é o seguinte, eu acho que ele achou que a situação dele era muito melhor, a expectativa dele era muito acima disso. Então, quando ele falou, vou para o PSDB, com tudo isso que ele conseguiu acumular nesses 2 anos, e ele não conseguiu realmente acumular pouco não, é muita coisa realmente. Mas só que isso, eu acho que agora você começa a ver a fragilidade dessa narrativa do Paulo. Já não assim, isso foi muito rápido, entendeu? Teve um momento, o Paulo sendo lembrado, indo em programas de repercussão nacional, na grande mídia nacional, isso tudo aconteceu. O Paulo queridinho da elite do pensamento econômico brasileiro, todo mundo elogiando o Paulo, só que eu acho que isso muito... não é uma coisa... Você entendeu? Eu acho que quando ele testou isso pela primeira vez, que foi agora nessa jogada pro PSDB, ninguém falou, nossa, a gente tem que ter o Paulo aqui com a gente. Isso não funcionou. E talvez esse seja o grande dilema do Paulo para o futuro. Ter se tornado apenas um projeto de marketing, apenas embalagem, mas por dentro de conteúdo é tudo vazio.